Muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, está aí já nos hospitais, nas clínicas, nos salões de beleza. Obrigado você que ainda está em casa. Muita gente assistindo o nosso programa exatamente ao vivo. Agora são 8 horas e 50 minutos em Maceió e a gente fica muito feliz com o carinho, com a audiência de todos os nossos internautas, né, e telespectadores. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Já está no ar o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Hoje, uma quarta-feira belíssima, né, ainda com um pouquinho de nuvens, mas, sem dúvida, motivos suficientes para a gente ter muita alegria e muita esperança. Porque enquanto a vida há esperança e a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar, ainda que muitas adversidades, muitos problemas possam estar bem pertinho da gente, às vezes dentro da casa da gente, mas a gente tem a certeza que tudo passa, absolutamente tudo passa. Portanto, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Se você quer indicar o programa agora para uma amiga, um amigo assistir, e essa pessoa não é assinante NET ainda e não pode acessar o canal 25, o Fábio vai mostrar para a gente exatamente como fazer, né? Pode assistir, Fábio, pela GazetaWeb.com. Lá na parte superior da GazetaWeb.com, tá aí ele mostrando para a gente, né? Ah, rapaz, mudou, exatamente, Fábio. Obrigado, tá do lado direito, cadê? Aí, tá aí, exatamente, aí, gente, olha aí, ó. Tá ali o jornalista Mauro Vedechini, com a Porlane Santos. E aí você clica aí em cima e já vai estar assistindo. É isso, Fábio? Exatamente isso? Pronto, vai clicar nessa setinha aí e você vai estar assistindo o programa ao vivo, né? Na sua TV Mar, canal 25. Agora até que ficou mais fácil, né, Fábio? Ficou bem mais fácil, tá aí a dica maravilhosa do nosso querido Fábio, tá bom? Pode voltar, Fábio, aqui, viu? Muito obrigado. E aí você também pode assistir pelo YouTube, lá no canal, lá no YouTube nós temos um canal, né? Na página principal você vai digitar TV Mar Canal 25, depois vai dar um Enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, e aí você vai estar assistindo todos os programas aí, ó, atuais, tá certo? Exatamente assim. Muito obrigado aí, Fábio, pela dica, né? Todo agora em HD. Ótimo, perfeito. Então tá aí, gente. Olha, você assistir com a melhor qualidade aí também no YouTube, tá certo? E hoje no nosso estúdio nós vamos receber a nutricionista Laís Navarro. Ela vai falar sobre a nutrição para idosos. Preste atenção. Qual a alimentação ideal para o idoso? Quais as doenças que a falta de vitamina D pode provocar para quem está na melhor idade? Não perca exatamente essa entrevista que vai esclarecer todas as dúvidas. E aí você já pede para aquela tua irmã, vizinha, prima, amiga, sobrinha, ligar a televisão, porque com certeza vai ser dicas maravilhosas, porque ela vai colaborar também com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o vovô, e com certeza vai ser muito legal, tá certo? Nós vamos, daqui a pouco, estar conversando com Laís Navarro. Gente, a Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar cumpra as novas medidas para incentivar a redução do número de cesáreas na rede particular de saúde. As medidas incluem estabelecer uma remuneração, no mínimo, 3 vezes maior para profissionais de saúde que realizarem parto normal em relação aos que realizam parto cesárea. A ANS já tinha adotado medidas para o incentivo do parto normal. A resolução normativa prevê, entre outras coisas, que a gestante tenha o direito de saber a porcentagem de partos normais e cesarianas de seu plano de saúde, de seu hospital e de seu médico. Está aí uma atitude muito importante da ANS que prevê exatamente isso. Então, a gestante vai ter
vai ter que saber agora, vai ter que ser informada, né, quantas cesarianas, aquele hospital, aquele plano de saúde, inclusive o médico dela faz por mês, por ano, enfim. Tá aí, vai ter incentivo financeiro para que isso também aconteça e com certeza a gente fica torcendo para que os partos normais surjam com muito mais frequência, tá certo? E ainda no primeiro semestre de 2016, as farmácias brasileiras devem começar a vender autotestes para detecção de HIV. Até o momento, testes de HIV eram feitos somente com intermédio de profissionais de saúde em laboratórios, centros de referência e unidades de testagem móvel. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Saúde em coletiva de imprensa para divulgar os dados mais recentes sobre AIDS no Brasil. Inclusive está aí uma notícia que choca muita gente, aumentou muito, né? A AIDS nos jovens, né? Entre 16 e 24 anos, muito mais. E não se esperava que isso ocorresse, mas está ocorrendo. E aí a gente precisa investir mais na educação, né, na informação e principalmente cada jovem, cada homem, cada mulher tomar atitude e se prevenir contra essa doença. E o Superior Tribunal de Justiça deu ontem mais um passo para a enxurrada, né, enxurrada de processos com os quais o governo federal quer cobrar de motoristas embriagados e agressores de mulheres os gastos da Previdência com as vítimas desses crimes. Os processos conhecidos como ações regressivas vêm sendo movidos desde 2011. Nelas, os procuradores argumentam que os criminosos devem arcar com os custos que impõe a Previdência, à semelhança com o que é feito com empresas culpadas por acidentes sofridos por seus empregados. Está aí mais uma atitude louvável, né, do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, deveria ser exatamente assim. Bebeu, atropelou alguém, cometeu algum crime no trânsito, que pague por aquele prejuízo, mas pague financeiramente mesmo. Não é o processo ficar lá 10, 15, 20 anos, não. Bateu numa mulher, agrediu uma mulher, provocou, e essa mulher teve que se utilizar dos recursos, né, da saúde pública, que essa pessoa pague também por isso, que esse agressor, que esse criminoso pague por isso. Tá aí, parabéns aí ao Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Vamos rapidinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje, tá aqui, ó, e você pode assinar a Gazeta no 4009-7999. Gente, olha, é baratinho, baratinho mesmo. Divide no cartão, no cheque. Bota aí, Fábio, por favor. 4009-7999. Divide no cartão, no cheque. Logo cedinho você vai receber a sua Gazeta de Alagoas em casa, com todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo aí em casa, de uma forma confortável, né? Tá aí, ó. Ação no TRE pode levar à cassação de Galba Novaes, aquela mudança de partido, e aí o vereador Marcelo Gouveia, que é o primeiro suplente do Galba Novaes, foi quem entrou com esta ação. E casal é multada por poluição da Lagoa da Anta, um crime. Gente, se é crime ambiental, um crime federal, prenda essas pessoas que provocaram esses crimes. Ainda mais um cartão, né, postal, um cartão de visita, aquela belíssima lagoa ali da Jatiuca. E aí parece que as normas não são mais respeitadas, nem pelas estatais, nem pela população de um modo geral. Mas, ó, olha aqui uma coisa. Viu o que está acontecendo? Então, tudo agora pode acontecer. Ainda que seja inconstitucional, a coisa está acontecendo e é necessário que todos tomemos cuidados. Aconteceu. Portanto, essas pessoas deveriam ser presas. Pelo menos um dia preso, 2 dias preso, seria suficiente para aprender a não poluir o meio ambiente, tá certo? Tá aí a mantida aposentadoria aos 75 anos e oportunidade, ó, mais de 340 reeducandos do sistema prisional alagoano iniciaram ontem as provas do Enem.
em busca de vaga nas unidades ou nas universidades. Está aí e a gente fica muito feliz com isso. Só assim se ressocializa neste país ou em qualquer lugar do mundo, se não tiver trabalho, educação e muita cultura. Nós vamos a um rápido intervalo. Olha aqui, ó. Laís Navarro já está aqui, nutricionista. Você que tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um amigo, ou você mesmo que já, né, um idoso, idosa, daqui a pouco todas as dicas da alimentação ideal para o idoso. A gente vai para esse intervalo, é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da Maternidade Escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.300.000 em serviços de saúde. A reforma do Hospital de Emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador. Avenida Menino Marcelo 280. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Pois é, estamos de volta. Quero mandar um abraço para Simone, para Luciana e mandar um abraço para todos aí na Santa Casa. Muita gente assistindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que está dodói aí na Santa Casa, tenha fé em Deus, né? Tenha esperança, né? Tudo passa. Pois é, não desista. Continue com muita esperança e que vai passar. Eu tenho certeza, tá certo? Forte abraço para todos que fazem aí a Santa Casa de Maceió. Gente, a artista plástica Eva Le Campion abriu sua nova exposição na Pinacoteca Universitária. A mostra reúne obras que refletem a trajetória da artista e a construção de uma poética própria. Vamos acompanhar agora nessa reportagem do nosso querido Viderlan Araújo. E acontece aqui na Pinacoteca, na Praça Sinibu, no espaço reservado pela UFAL para receber o público, mais uma exposição nesse ano que tem sido de muita valorização à cultura alagoana. E desta vez
Eva Le Campion está fazendo mais uma exposição, a exposição denominada como Moira, que vai retratar aspectos importantes e é composta de pinturas em tecidos e também em cerâmica, e mostra toda essa trajetória e o contato dela com a arte, além, claro, da experiência ao longo dos anos, principalmente com os serviços prestados para resgatar jovens em encontro com a arte. Vamos trazer mais detalhes com a Eva, que já está aqui conosco. Eva, é importante esse tipo de iniciativa, a sua arte sendo exposta em tecido e cerâmica. Eu queria que você falasse um pouquinho do que representa tudo isso. Você até o início, mais ou menos final de janeiro, tendo sua arte sendo colocada à disposição do público aqui na Pinacoteca. Sim, essa mostra é muito importante porque se trata da Universidade Federal, com um espaço generoso da Pinacoteca, todo o apoio técnico para a montagem desta exposição, e ela é importante porque ela abrange, né, um leque de público muito grande, de todas as idades e de todos os níveis da sociedade. Inclusive, a parte dos estudantes também é muito importante porque ela se estende para as escolas, os convites. Como foi que iniciou esse seu trabalho, esse seu contato com a arte no tecido? Bom, meus avós são descendentes de sírios libaneses. Meu avô tinha uma loja de tecidos. E a liberdade de criar começou quando eu fiz o meu curso de artes visuais no Parque Lage, no Rio de Janeiro, e também pelo apoio que eu tive do pai dos meus filhos, que é um grande pintor. Foi a partir daí que eu comecei a pesquisar diferentes tipos de materiais. A respeito da visita, como é que tem sido de quinta-feira para cá, desde que começou, na verdade, a exposição? O público tem comparecido, muitos alunos também prestigiados justamente a exposição? Sim, o público tem comparecido, a abertura foi muito gratificante e espero que venham mais pessoas, porque é muito importante. A arte, ela amplia os horizontes, ela cria novas possibilidades. E estamos aguardando que todos venham para cá. Isso é um trabalho que você já vem realizando há muitos anos, essa missão que você tem de apresentar a arte para aqueles que muitas vezes não têm o espaço, o devido espaço social. Queria que você falasse como é que tem sido também esse contato, como é que tem sido esse trabalho de resgate. Sim. Quando você vai resgatar um adolescente de risco, se você trazê-lo para ele trabalhar com o expressivo, com a arte, é uma forma muito poderosa de você integrá-lo emocionalmente. E ele falar da experiência dele, o que é que tem dentro dele, das suas próprias angústias. Então, a arte, ela é um veículo curador e curativo. Uma última colocação a respeito desses horários de funcionamento e como é que está sendo distribuído esse processo para organizar a entrada do público aqui. Sim, então, temos a equipe da Pinacoteca, que está sempre aqui disponível para receber o público, e o horário da Pinacoteca é o horário comercial, que vai os 2 horários de segunda a sexta-feira, todos os dias. Obrigado, então, a Eva. Parabéns, viu, Eva, pela exposição. Eu que lhe agradeço. Pela equipe da TV Mar, que eu quero agradecer. Um veículo de comunicação tão importante, ele nos ajuda muito. E também agradecendo toda a diretoria da Pinacoteca da Universidade Federal. Nós que agradecemos, na verdade, a oportunidade de estar conversando com essa artista plástica que já tem respeito aqui no nosso estado e que está tendo essa exposição até o dia 26 de janeiro aqui na Pinacoteca, que fica no espaço da reitoria, na UFAL, na Praça Sinibu, onde você pode conferir a exposição Moira, que traz além do contraste de cores, que não é fácil, né? As cores quentes se contrastando, mas que traz um equilíbrio, uma harmonia realmente em tecidos, em cerâmica, em trabalhos com barro. Realmente vale a pena conferir nesses dias que a exposição estará à disposição do público aqui na Praça Sinibu, com imagens de Chico Nogueira, aqui direto da reitoria, na UFAL, na Praça Sinibu, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET.
Pois é, grande Viderlan Araújo, vale a pena sim conferir e a gente ampliar o conhecimento, né, cultural do nosso estado. Gente, quem está na melhor idade ou mesmo quem cuida de um idoso sabe que a alimentação adequada é importante para garantir uma vida mais saudável. Mas você sabe quais os alimentos ideais para idosos? A gente vai saber agora com a nutricionista Laís Navarro. Ela é especialista nessa área. Nós vamos começar, né, sabendo que é fundamental para a alimentação diária de um idoso. O que ele tem que consumir sempre, todos os dias. Bom dia, Laís. Seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Obrigada. Essa fase do envelhecimento é um processo natural, né, que acontece durante a fase da vida, a evolução da vida. Então, tem alguns alimentos que são considerados necessários nessa fase. Por quê? Porque há uma demanda maior do corpo, uma necessidade maior e precisam ser repostos na alimentação. Então, por exemplo, alimentos fontes de cálcio, né, como o leite, por exemplo, e os seus derivados, são muito importantes nessa fase, junto com os alimentos ricos em vitamina D, para evitar, por exemplo, a osteoporose futura, né? Além de alimentos ricos em ferro, para evitar uma anemia. Alguns alimentos que são necessários para estimular a questão neuronal do cérebro. Então, por exemplo, alimentos ricos em ácido fólico também são importantes nessa fase, assim como a alimentação no geral, né? As proteínas devem ser inclusas, carboidratos e gorduras. Laís, me fala uma coisa. Quando a gente fala da alimentação para o idoso, a partir de que idade se considera idoso e na sua concepção, na concepção científica, né? Qual a idade ideal para se começar essa preocupação e se ingerir esses alimentos para o chamado idoso? Qual a idade? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a idade para ser considerado idoso é a partir de 60 anos, aqui no Brasil. Então, a partir dessa idade, a gente já considera essa pessoa como idosa, apesar de que a gente sabe que a expectativa de vida está aumentando. Certo. Então, esses idosos de 60 anos ainda estão no mercado de trabalho, ainda estão muito ativos, né? Os idosos que a gente considera mais idosos, que são a partir de 80 anos, é a faixa etária que a gente precisa ter um cuidado maior, porque a gente sabe que eles ainda estão bem seguros nessa fase da vida. Agora, você falou de alguns alimentos, a gente vai ainda puxar um pouquinho mais sobre esses alimentos ideais para o idoso. Agora, o que na sua opinião, né, os alimentos que devem ser evitados, né, o que deveria ser completamente evitado para o idoso? Certo. Então, os alimentos que deveriam ser evitados nessa fase da vida são as gorduras, né? Alimentos gordurosos no geral. Evitar os cereais refinados, como, por exemplo, o pão normal, né? Pão branco que a gente chama. Certo. O macarrão branco. Então, dá preferência a esses alimentos integrais. Evitar os refinados o máximo possível, né? Evitar também os alimentos gordurosos, as frituras, os embutidos, né, que ultimamente saiu na reportagem, mostrando que esses alimentos têm relação com o desenvolvimento do câncer. E a gente embutidos que você fala são essas carnes processadas, é isso? Exatamente, carnes processadas do tipo salame, linguiça, presunto, salsicha, enfim, esses alimentos que são processados, eles têm essa relação com o câncer, né? E a gente sabe que o câncer está atingindo muito a população idosa. Verdade. Então é preciso ter cuidado com relação a esses alimentos. Agora, a gente vem ouvindo falar nos últimos anos muito sobre a vitamina D. Eu vejo como um assunto um tanto complexo, né? E algumas pessoas, até foi passado essa ideia que a vitamina D a gente só consegue contrair através do sol, e eu estava vendo uma matéria falando do sol do meio-dia. Isso é verdade? Procede? Qual é a sua opinião sobre essa questão da vitamina D?
Então, veja só, Ariel, a principal fonte de vitamina D do nosso corpo vem através da pele, né? Então, a gente tem os receptores na pele que transformam esses raios do sol, esse precursor que tem da vitamina D na pele, em vitamina D ativa para o nosso corpo. Interessante. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão evitando levar o sol o máximo possível, né? Por conta que a gente sabe que a incidência excessiva de raios solares também podem levar ao desenvolvimento de câncer de pele, por exemplo. Então, o ideal é que o idoso leve sol. Então, mesmo não sendo esse sol de meio-dia, que é considerado o sol que tem a maior incidência de raios solares, né, de raios UVA e UVB, mas que ele leve o sol em algum determinado período do dia, para que essa produção de vitamina D possa acontecer. Mesmo, por exemplo, se ele passar o dia inteiro sem levar nenhum sol, então vai numa área externa da casa, do apartamento, fica um tempinho de exposição. Quanto tempo seria suficiente para, sei lá, para suprir essa necessidade diariamente? Então, uns 15 minutos de exposição já seria o ideal. E né? não necessariamente ao meio-dia, pode ser cedo, pode ser no final do dia. Exatamente. Interessante isso aí, né? Não necessariamente ao meio-dia, porque a gente sabe que a intensidade do sol está maior. Mas, em compensação, a gente tem essas outras doenças que podem ser desenvolvidas. Então, o horário que for é essencial para essa fabricação da vitamina D. Lembrando que sem o uso de protetor solar. Né? Certo. A gente falando de idoso e de sol, eu estou vendo aqui que o idoso não sente, é verdade que não sente sede e por isso, consequentemente, consome menos água. E quais os alimentos que poderia substituir? Ninguém substitui a água, mas qual alimento que poderia contribuir para essa substituição? Essa fase da vida, né, do envelhecimento, ela tem uma diminuição dos receptores para a sede. Então, o que acontece? O idoso passa a sentir menos sede, isso é um processo normal. Só que a família, os cuidadores precisam estar atentos em relação a isso. Já que ele sente menos sede, a gente precisa estar insistindo com essa ingestão hídrica, né? Não só da água pura, que a gente chama água potável, mas os alimentos ricos em água, como, por exemplo, as frutas e os legumes, que são os alimentos que contêm mais água. Por exemplo, melancia, melão, os vegetais. São gostosos, né? Exatamente, que dá para se consumir, mesmo que em pequena quantidade, a gente sabe que tem um teor maior de água. Né? Alimentos como, por exemplo, pimentão, morango, tomate, são alimentos que são ricos em água. Então, a gente pode oferecer para esse idoso. Né? Outra estratégia que a gente pode utilizar, por exemplo, é fazer água saborizada, que é colocar alguma fruta ali dentro daquela água. É bem interessante, porque torna o sabor da água um pouco a gente já teve alterado. Uma entrevista aqui com a Vilma, não lembro o sobrenome dela, mas ela já trouxe aqui umas águas aromatizadas. Isso delícia, mesmo, né? isso mesmo. Limão, alecrim, hortelã, abacaxi, gostosa demais. Exatamente. Dá para beber quase como água mesmo, né? Exatamente. Então, esse é um incentivo a mais para o idoso, já que ele não sente sabor de água, não sente sede. Agora, Laís, sabe que você me deixou um pouco preocupado? Ultimamente eu não estou sentindo muita sede, sabe? E será que está acontecendo, então? Será que eu estou envelhecendo? Né? Eu estou um pouquinho preocupado aí, porque eu estou nos últimos dias, né, Fábio? Volta aqui para mim, por gentileza. Nos últimos dias eu não estou sentindo muita sede. Pode ser que eu esteja envelhecendo. Eu achando que estava um garotão ainda. Olha aí, diretor. Tá vendo? Agora me fala uma coisa. No caso de doenças degenerativas que atingem aí principalmente os idosos, que orientação você dá para quem cuida desses idosos e como eles devem preparar esses alimentos? Essas doenças degenerativas, elas vão acontecendo com o passar do tempo. Certo. Então, o que geralmente aparece nesses pacientes são sintomas de demência, de esquecimento do que está fazendo. Então, a gente precisa alertar os cuidadores de que, às vezes, esses pacientes, eles esquecem que comeram, esquecem que tem fome, falta apetite. Então, precisa estar ali fazendo esse acompanhamento, né? Sabendo se ele realmente está se alimentando, se está com alguma dificuldade, porque às vezes é comum, por exemplo, ter dificuldade de engolir alguns
tipos de alimentos. Então, a gente tem que mudar a consistência da alimentação. Então, procurar um profissional é muito importante nessa fase da vida para poder ter esse acompanhamento, né? Porque senão o idoso pode, por exemplo, chegar a um quadro de desnutrição, por simplesmente não estar se alimentando direito. Então, a gente está vendo também a importância da família, né, no que diz respeito a estes alimentos, ao que se compra na feira, no supermercado, no que vai estar à vista, né, do idoso, como deve ser preparado e proporcionar. Estou vendo também que a qualidade de vida do idoso está totalmente, ou quase que 100%, relacionada à alimentação adequada. Então, é importante que a família vá se preparando, vá pesquisando e buscando principalmente a orientação de um profissional para que ele possa proporcionar essa qualidade de vida para o seu idoso dentro de casa, né? Exatamente. E o apoio da família é muito importante, né? Então, assim, às vezes tem idosos que moram só, né? Então, por morar só, às vezes não faz uma refeição adequada, por exemplo, pula a refeição do almoço porque não quer cozinhar só para ele. Então, acaba pulando essa refeição, faz um lanche mais simples e, consequentemente, a ingestão calórica dele vai diminuindo. Isso a gente pode achar que não, mas é comum, né, Laís? Muito comum. Muito. Porque o idoso não tem mais uma criança para cuidar, não tem um jovem, um adolescente e tal. E eu percebo isso e sei exatamente dessa verdade. Muitos, por conta exatamente que não quer cozinhar para ele sozinho, para ela, enfim e tal, termina preparando aquele suposto almoço ali inadequado, né? Exatamente. E aí, consequentemente, vai sofrer no futuro, né? E futuro próximo, porque já está entrando aí na fase idosa, né? Agora, quem está se aproximando? A gente está falando do idoso já, né? 55, 60, no Brasil, a partir de 60 anos, mas muitos ainda aos 60 anos estão na sua plena atividade profissional, enfim. E para quem está chegando, Laís, qual é a dica que você dá? Quem está aí passando os 49, 50, qual a dica? Porque eu não acho que também seja legal existir assim aquela precisão. Vou esperar, amanhã eu faço 60, vou começar amanhã. O que o indivíduo pode fazer quando está se aproximando aí de seus 5, 10 anos próximo da fase de idoso? O que ele deve fazer em termos de alimentação? Na verdade, a gente deve começar essa preocupação desde cedo, né? Deve ter essa preocupação desde cedo. Então, nessa fase adulta, a gente precisa se cuidar. É claro que a gente sabe que na fase do envelhecimento, as doenças crônicas, por exemplo, a diabetes e a hipertensão, estão em intensidade maior. Então, se a gente se cuidar desde cedo da fase adulta, vai evitar que essa doença seja mais intensa no idoso, né? Então, alguns cuidados a gente precisa ter. Mulheres, por exemplo, sabe que quando estão perto chegar à menopausa, esse período, elas têm uma necessidade de alguns nutrientes maior. Por exemplo, nos nutrientes. Então, o que acontece nessa fase? Há uma diminuição do hormônio, do estrogênio, né? Aí, o que acontece com essas mulheres? Elas precisam repor o hormônio. E junto com essa reposição hormonal, podem ser dados alimentos, como, por exemplo, a soja e seus derivados, que vão ajudar a repor esse hormônio juntamente com a terapia que é feita. Então, alguns alimentos podem ajudar nessa fase. Então, desde a idade da fase adulta, é necessário que se inicie esse acompanhamento. Não deixe de se fazer atividade física, né? Atividade física é muito importante também para os idosos, porque fortalece a musculatura, evita a questão de fraturas. Então, assim, é bem importante manter essa atividade física. Quanto mais ativo o idoso for, melhor, né? Porque vai manter esse padrão. Então, desde a idade adulta, manter até chegar na fase de idoso. E aí a gente vai percebendo, Laís, a importância... gente, eu particularmente, Laís, eu tenho uma preocupação grande em relação à minha idade. Eu achava que nunca ia ter e tenho essa preocupação, né? Inclusive, quase anos, eu tenho essa preocupação. E acredito que deveria ser a preocupação de todos, né? Eliminar os refrigerantes, né?
tudo que for alimento que não seja benéfico à saúde, especialmente para quando a gente vai envelhecendo. E aí eu vou vendo você falando aí a importância da gente procurar uma orientação, procurar um profissional, porque diante desse mundo tão globalizado, né, a gente percebe que também existe uma possibilidade grande de a gente ter uma qualidade de vida legal. E não tem coisa melhor do que envelhecer bem, envelhecer com saúde, né, envelhecer com vigor, e com certeza vai ser muito proveitoso, né, esse envelhecimento. Né? Com certeza. Essa preocupação deve ser constante, né, para que a gente possa no futuro ter uma qualidade de vida melhor. Então, se os nossos idosos têm essa preocupação com a alimentação saudável, com a prática de atividade física, essa fase da vida vai ser muito mais aproveitada, né? Que a gente chama a terceira idade, que é justamente a fase que se pode aproveitar. Então, se você mantém essa qualidade de vida, fica muito mais fácil disso acontecer. Então, o cuidado precisa ser realmente necessário. Pois é, eu conversei aqui com a Laís Navarro, ela que é nutricionista. Você atende, qual o seu endereço de atendimento? Eu atendo na Clinutri, que é uma clínica especializada... Clinutri. Uma clínica especializada em nutrição. Sou eu e mais 2 nutricionistas, né? Cada uma com a área específica. E a gente atende lá no Harmony Trade. Que bom, parabéns, viu? Que você continue levando muita saúde, muita perspectiva, muita alegria para os idosos, né? Quando eu vejo um idoso, eu olho assim, ele já meio debilitado, eu um dia vou ficar assim. Por isso que a gente precisa cuidar dessas pessoas, e isso é o papel de cada cidadão, Parabéns, um abraço lá para toda a equipe e continue levando essa alegria assim para essas pessoas, tá bom? Obrigada. A gente agradece. Gente, olha, as comemorações pelos 200 anos de Maceió terão seu clímax, né, neste sábado, dia 5 de dezembro, dia do aniversário da cidade de Maceió. Aí, para marcar exatamente essa data, a Prefeitura de Maceió apresentará um espetáculo Maceió Meu Xodó, tá certo? A partir das 8 horas da noite, ali no estacionamento de Jaraguá. E vai reunir aí 400 artistas, né? Artistas locais, isso é muito bom. E no dia 20 de dezembro, o grande show Maceió Meu Xodó volta a ser exibido, desta vez lá no Benedito Bentes. Aí, parabéns à equipe da Prefeitura de Maceió, levando também alegria para o pessoal da parte alta de Maceió, né? E no domingo, dia 6 de dezembro, 5 cantores vão realizar um show inédito, cheio de alegria e sorrisos. Assim será o projeto Lapso Autoral. Nesta primeira edição participam Marinho, os cantores Marinho, Lili Buarque, Kel Mona Lisa, Paulo Franco, Tiago Vasconcelos, né? O show vai acontecer no Teatro de Arena a partir das 5 horas da tarde. O ingresso custa R$ 25,00. Mais informações pelo telefone 99-665-8793. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Recomende o nosso programa, vá indicando para as pessoas, principalmente se você está gostando, né? Muito obrigado mesmo. Você vai ficar agora com o programa Palavra Amiga, com a psicóloga Cláudia Simões. Portanto, você não pode perder, porque com certeza é sim uma palavra amiga. Obrigado, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.